soninho! Que tal uma história antes de ir dormir? Hoje vamos contar a história de Filipe e o etíope. Depois da ressurreição de Jesus, seus discípulos se espalharam pela terra para anunciar as boas novas de salvação. Essa foi a missão que Jesus deixou para seus seguidores. Nessa época, existia um discípulo de Jesus chamado Filipe, que pregava seus ensinos na cidade de Samaria. E ali, muitas pessoas foram curadas e totalmente transformadas através da vida desse discípulo. Certo dia, um anjo apareceu a Filipe e falou para ele ir para o sul. E ele prontamente obedeceu. Alguns dias antes disso acontecer, na Etiópia vivia um oficial da rainha. Ele ouviu falar da grandeza de Deus e decidiu ir até Jerusalém para adorá-lo. Ele fez a tal viagem, adorou a Deus em Jerusalém, mas quando estava voltando para seu país, passou pelo sul, exatamente pelo lugar onde o anjo falou para Filipe ir. Filipe não conhecia esse oficial etíope e muito menos sabia que ele estaria passando por aquele local. Mas Deus sabe de todas as coisas. Ele sabia que aquele oficial precisava de ajuda para entender sua palavra. Por isso, Deus enviou um anjo até seu servo Filipe, porque sabia que ele o obedeceria sem duvidar. Quando Filipe chegou ao tal lugar que o anjo falou, ele viu a carruagem do etíope. Nesse momento, o Espírito Santo falou para Filipe ir até aquela carruagem e ele obedeceu. Quando Filipe alcançou a carruagem, viu que o oficial etíope estava lendo o livro do profeta Isaías. Então ele continuou correndo ao lado da carruagem e perguntou ao oficial se ele estava entendendo o que lia. E ele respondeu que sem uma explicação não conseguia mesmo entender o que estava escrito ali. Então ele convidou Filipe para se sentar com ele na carruagem e ali Filipe explicou a palavra de Deus para o oficial etíope. Ele ensinou que o profeta estava anunciando Jesus, aquele que morreu por cada um de nós, o Filho de Deus, o tão esperado Messias. Maravilhado, aquele oficial reconheceu Jesus como seu Salvador e entregou sua vida a ele. Ali mesmo na estrada, ele pediu para Filipe o batizar e sua vida foi completamente transformada. Deus nos vê, mesmo quando parece que estamos sozinhos. Ele cuida de nós e nos envia amigos para nos ajudar a conhecê-lo cada vez mais. Agora chegou a hora de ir dormir. Boa noite. Que Deus abençoe o seu soninho. Tchau. Que soninho. Que tal uma história antes de ir dormir?
Hoje vamos contar a história da casa sobre a rocha. Você se lembra quando Jesus subiu na montanha para ensinar a uma multidão? Esse ensino de Jesus ficou conhecido como o Sermão da Montanha ou as Bem-aventuranças. Nesse dia, Jesus ensinou muitas coisas importantes. Ele ensinou as pessoas sobre ser bem-aventurado, ou seja, como ser feliz. Ele ensinou que somos sal da terra e luz do mundo. Ensinou também como ajudar aos necessitados. Ensinou a orar, a jejuar e sobre o que realmente tem valor na vida. Jesus disse que não devemos julgar as pessoas, mas sim procurar em nós mesmos onde podemos melhorar. Ele nos ensinou a persistir na oração e também sobre como a porta do céu é estreita e a porta que leva à perdição é larga. Jesus nos ensina que somos como árvores. Sabe por quê? Porque a árvore boa produz bons frutos e a árvore ruim dá frutos ruins. Ele disse que pelos frutos podemos saber se a árvore é boa ou não. Assim são as pessoas. O que Jesus estava tentando nos ensinar nesse momento era que não basta conhecermos Sua palavra e os mandamentos, é preciso colocar eles em prática. Nesse momento, Jesus trouxe para aquela multidão um ensino muito especial. Ele disse assim: muitos de vocês me chamam de Senhor, mas não fazem o que eu ensino a fazer. Não adianta só escutar o ensino se você não praticar. As pessoas que colocam em prática o que eu ensino são como um homem cuidadoso que foi construir uma casa. Antes de começar a construção, ele cavou bem fundo e colocou alicerces na rocha. Ele fez uma base forte para sua casa e só depois disso começou a construir. Depois que a casa já estava pronta, vieram tempestades e ventos fortes sopraram contra aquela casa, mas ela não caiu. Ela ficou firme, inabalável. Assim são as pessoas que colocam em prática os meus ensinos. Por outro lado, as pessoas que ouvem meus ensinos, mas não colocam em prática, são como um homem descuidado, que também foi construir uma casa. Como ele era descuidado, ele não cavou e nem colocou alicerces para
para fazer uma base forte para sua casa. Ele começou a construir a casa direto no chão, na areia. E aconteceu que depois que a casa já estava pronta, veio uma tempestade. E quando os ventos fortes sopraram sobre a casa, ela caiu e sua destruição foi completa. Quando Jesus acabou de falar, as multidões estavam maravilhadas com seus ensinos, porque ele não ensinava como os mestres da lei. Ele ensinava com autoridade. Os ensinos de Jesus eram realmente impactantes. Mas de que adiantaria ouvirmos todas essas palavras de sabedoria e não praticar nenhuma delas? Ou praticar apenas algumas? Jesus nos mostrou que isso não é nada bom. Precisamos viver em nosso dia a dia tudo o que Jesus ensinou. Para sermos seus discípulos, precisamos não só conhecer seus ensinos e achar eles maravilhosos. Precisamos ser imitadores de Cristo. Devemos sempre pensar: como Jesus faria isso se estivesse em meu lugar? E quando estiver em alguma situação difícil, pense: o que Jesus faria nessa situação? Para conseguir responder a essas perguntas no nosso dia a dia, precisamos conhecer muito bem Jesus. Sua história está registrada na Bíblia e podemos relembrar um pouco dela todos os dias, lendo a palavra ou assistindo às suas histórias aqui no grande livro. Agora chegou a hora de ir dormir. Boa noite, que Deus abençoe o seu soninho. Tchau. Que soninho! Que tal uma história antes de ir dormir? Hoje vamos contar a história de Jesus na tempestade. Há muitos e muitos anos atrás, Jesus e seus discípulos chegavam ao fim de um cansativo dia de ensino da palavra de Deus às multidões, quando decidiram atravessar o lago de barco, porque precisavam ir para a cidade que ficava em sua outra margem. Jesus estava exausto e enquanto navegavam, o sol se foi e Jesus adormeceu. Os discípulos perceberam que começou a ventar. O vento foi ficando mais forte e mais forte. O mar começou a formar ondas que balançavam o barco de um lado para o outro. E os discípulos começaram a ficar com medo. Eles olharam para Jesus, mas ele continuava dormindo profundamente.
Então eles o chamaram, dizendo: Mestre, mestre, vamos morrer. Nesse momento, Jesus se levantou e, estendendo as mãos, deu ordem ao vento e às ondas para que parassem, e imediatamente eles se acalmaram. Os discípulos ficaram impressionados com o poder de Jesus e se perguntavam: quem é esse que até o vento e o mar o obedecem? Os discípulos de Jesus andavam com ele lado a lado e por isso aprendiam muito com ele e conheciam seu poder e majestade. Agora chegou a hora de ir dormir. Boa noite. Que Deus abençoe o seu soninho. Tchau. Que soninho. Que tal uma história antes de ir dormir? Hoje vamos contar a história do filho pródigo. Há muitos e muitos anos atrás, Jesus estava ensinando as pessoas sobre o amor de Deus e o reino dos céus. E ele contou a eles a seguinte parábola. Um homem tinha 2 filhos. Um dia, o filho mais novo pediu ao pai sua parte da herança. Herança são riquezas que os pais deixam para os filhos quando eles vão para o céu. Mas aquele pai ainda estava vivo. Então, esse pedido deixou ele muito triste. Mas mesmo assim, ele fez o que o seu filho pediu. E o filho foi embora com muito dinheiro. Ele foi para uma terra distante e gastou irresponsavelmente tudo que o pai tinha dado para ele. Quando sua herança chegou ao fim, ele já não tinha onde morar e nem mesmo o que comer. Então foi procurar um trabalho. Mas o país para onde ele tinha ido estava passando por uma grande fome. Por isso, não havia muitas oportunidades de emprego. O único trabalho que ele conseguiu foi o de alimentar porcos. Ele estava com tanta fome que quando olhava para a comida dos porcos, ele ficava com água na boca e tinha vontade de comer junto com eles. Mas os outros empregados daquele campo não permitiam que ninguém tocasse na comida dos porcos. Era proibido. Diante daquela situação tão difícil, aquele rapaz caiu em si e lembrou de como os empregados de seu pai eram bem tratados e tinham fartura em sua mesa. Então ele teve uma ideia: voltar para a casa do pai e pedir a ele um emprego. Ele achava que não poderia mais ser tratado como filho. Então
pelo menos como empregado, ele seria melhor tratado do que onde ele estava naquele momento. Quando ele estava chegando em casa, ainda de longe, o pai o viu e ficou tão alegre que correu para abraçá-lo. O filho chorou e disse ao pai que o que ele fez foi errado e que ele não merecia mais ser tratado como um filho. Mas o pai não deixou nem o filho terminar de falar. Ele chamou um de seus empregados e pediu que pegasse para ele a melhor roupa, o melhor sapato e que colocasse um anel em seu dedo. Ele também pediu que eles preparassem uma festa para comemorar a volta de seu filho. Ele esperava todos os dias pelo filho na porta de sua casa e ficou muito emocionado com seu retorno. Quando a festa começou, o irmão mais velho chegou e perguntou ao pai o que estava acontecendo. O pai, muito animado, disse a ele que seu irmão mais novo tinha voltado para casa e por isso estavam celebrando. Mas o filho mais velho não gostou nada da ideia. Ele ficou com raiva e não participou da festa. Ele achava que seu irmão não merecia aquela comemoração. Quando o pai foi falar com ele, ele disse que não achava justo, porque ele sempre foi obediente ao pai, sempre trabalhando com ele e nunca tinha recebido uma festa como aquela. Mas o pai respondeu ao filho carinhosamente, dizendo: "Tudo que eu tenho é seu, mas hoje eu precisava celebrar a volta do seu irmão, porque também o amo." Assim, Deus é com a gente. Ele nos ama e quando estamos longe dele, ele fica todos os dias nos esperando voltar e nos recebe de braços abertos. Agora chegou a hora de ir dormir. Boa noite. Que Deus abençoe o seu soninho. Tchau. Que soninho! Que tal uma história antes de ir dormir? Hoje vamos contar a história da ovelha perdida. Há muitos e muitos anos atrás, Jesus estava com seus discípulos e algumas outras pessoas que se achegavam para ouvir seus ensinos. Todas as vezes que Jesus parava para ensinar algo, juntavam-se ao redor dele muitas pessoas curiosas que se maravilhavam com suas palavras de sabedoria. Isso acontecia porque Jesus é o Filho de Deus. Por isso, ao mesmo tempo que ele falava com autoridade, suas palavras eram encharcadas de amor por cada pessoa que parava para ouvi-lo. Mas é claro que nem tudo são flores.
Os fariseus e os mestres da lei, que eram homens muito religiosos da sua época, achavam muito esquisito que Jesus sentasse à mesa com publicanos e pessoas de fama duvidosa. E eles o criticavam o tempo todo, dizendo: olha só esse Jesus, ele se reúne com pecadores para comer. Mas vocês sabem que Jesus é o Filho de Deus e por isso ele conhecia todos os pensamentos desses homens que o criticavam. E ele também ouvia cada palavra que diziam em segredo um ao outro. Mas ele não os tratava mal. Jesus estava o tempo todo ensinando às pessoas sobre o reino de Deus e muitas vezes ele usava ilustrações para ensinar princípios. Essas ilustrações são chamadas de parábolas. E nesse dia, Jesus, ouvindo as críticas dos fariseus e mestres da lei, resolveu contar aos seus ouvintes uma parábola. Ele disse assim: vocês já viram como um pastor cuida das ovelhas? Já observaram como ele tem o cuidado de zelar pela segurança de cada uma delas? Imaginem que um pastor está cuidando de 100 ovelhas e de repente ele sente falta de uma. Quando ele percebe que uma de suas 100 ovelhas se perdeu, o que será que ele faz? Será que ele não deixaria as 99 no campo para ir atrás daquela que se perdeu? Será que ele não procuraria em todo lugar até encontrá-la? E todos eles concordaram que seria exatamente isso que o pastor de ovelhas faria. Então ele continuou: esse pastor agora tem uma missão: encontrar a ovelha que está faltando. Então ele deixa as outras 99 em um lugar seguro e sai em busca daquela que se perdeu pelo caminho. Ele passa por vários lugares escuros e perigosos, chama por ela, mas talvez ela esteja longe demais para ouvir sua voz. Então ele continua andando e insistentemente chamando pelo nome dela. Quando a ovelha ouve a voz do seu pastor, ela grita. Nesse momento, o coração do pastor bate mais forte. Ele corre na direção da voz da sua ovelha e quando finalmente a encontra, emocionado, a resgata do caminho de solidão e morte que ela havia seguido. Que alívio! A ovelha foi encontrada pelo seu pastor.
sabem o que esse pastor faz quando encontra essa ovelha perdida? Ele pega ela com carinho, a coloca em seus ombros e, cheio de alegria, volta para casa festejando. Ele convida seus amigos e vizinhos para celebrarem com ele, porque ele encontrou a ovelha que estava perdida. O que eu quero ensinar a vocês com essa parábola é que no reino de Deus acontece exatamente da mesma maneira. No céu é celebrada uma grande festa quando um pecador se arrepende. Ele é a ovelha que estava perdida e foi encontrada. E todos ficaram maravilhados com seus ensinos. Jesus ensinava para as pessoas que Deus as ama e que tem grande alegria em cuidar de cada uma delas. Nunca se esqueça, Deus te ama muito e quer estar o tempo todo ao seu lado. Agora chegou a hora de ir dormir. Boa noite, que Deus abençoe o seu soninho. Tchau. Que soninho! Que tal uma história antes de ir dormir? Hoje vamos contar a história da armadura de Deus. Esse é o apóstolo Paulo. Ele não gostava dos cristãos. Mas um dia Jesus falou com ele. E quando ele teve esse encontro com Jesus, sua vida mudou completamente. Ele se tornou cristão e se arrependeu de tudo que tinha feito de errado. Durante a sua vida, o apóstolo Paulo escreveu muitas cartas importantes que ficaram registradas na Bíblia Sagrada. Em uma delas, ele nos ensina como vencer os desafios da vida usando uma armadura celestial que Deus deixou para cada um de nós. O primeiro item da armadura é o cinturão da verdade. O cinturão protege a parte de baixo do abdômen do soldado. Vestir o cinturão significa vestir a verdade. Por isso, devemos sempre falar a verdade. Ela protege a nossa vida. O segundo item da armadura é a couraça da justiça. A couraça protege o tronco do soldado. E no tronco está o coração e vários órgãos vitais. Por isso,
sempre que praticamos a justiça de Deus, estamos vestindo a couraça da justiça e protegendo nosso coração. O terceiro item da armadura são as sandálias da preparação do Evangelho da Paz. As sandálias de um soldado daquela época eram de couro e elas ajudavam o soldado a permanecer firme de pé. O Evangelho de Jesus é chamado de Evangelho da Paz, porque ele nos torna amigos de Deus. Quando somos amigos de Deus, essas sandálias nos ajudam a permanecermos firmes em nossa fé. O quarto item da nossa armadura é o escudo da fé. Quando um soldado coloca seu escudo à frente, ele protege todo o seu corpo. Assim é a nossa fé. Ela nos ajuda a vencer grandes desafios. Ter fé em Deus é como usar um escudo que nos protege nos momentos difíceis. O quinto item da armadura é o capacete da salvação. O capacete protege a cabeça do soldado. Na nossa cabeça ficam nossos pensamentos. Então, quando entregamos a nossa vida para Jesus e somos salvos por Ele, vestimos o capacete da salvação. Ele nos protege de pensamentos que não vêm de Deus. O último item da nossa armadura é a espada do Espírito. O soldado tem muitos itens de proteção, mas a espada é sua arma de ataque. A espada do Espírito é a palavra de Deus. É através dela que vencemos os ataques inimigos. Assim como Jesus fez na tentação do deserto. Precisamos vestir nossa armadura todos os dias, assim como um soldado em dia de batalha, porque ela vai nos proteger dos ataques do inimigo. Agora chegou a hora de ir dormir. Boa noite, que Deus abençoe o seu soninho. Tchau.